Diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vejamos só, irmãos. O Senhor Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece e dá uma ordem. Portanto, ide, fazei discípulos. Ele fala onde que tem que fazer discípulo? Em todas as nações. Então, a ordem de Jesus é que em todo lugar se faça discípulo. E aí eu pergunto para os irmãos: o que é ser um discípulo? O que é discípulo? Vamos participar? O que é discípulo? Aluno? Mais o quê? Tem mais coisa. Isso aí, que aprende aos pés do mestre. Discípulo é um aluno, um aprendiz, que confia e acredita em quem? No seu mestre. Então preste bem atenção. Para ser discípulo, o primeiro requisito é confiar. Ou seja, o exercício de confiança em Deus é o quê? Fé. Então, para ser discípulo, primeira coisa, eu tenho que confiar, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que ter fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu tenho que crer nisso, eu tenho que confiar nisso, eu tenho que acreditar nisso. Então, não dá para ser discípulos, irmãos, se você nega Cristo. Não dá para ser discípulo de Jesus nisso. Então, é alguém que confia e acredita em um mestre, e o outro segue as suas palavras. Ouve as suas palavras, segue as suas palavras e deseja ser igual ao mestre. Certo? Então, vamos trazer isso para uma linguagem que a gente quer. Para mim, ser discípulo de Jesus, eu preciso ter o quê? Confiança nele. Eu preciso acreditar nele. Eu preciso seguir a palavra. O que é a palavra de Jesus? A Bíblia. Eu preciso seguir a palavra e eu preciso seguir o exemplo do Mestre, o exemplo do Senhor. E aí eu pergunto, é simples ser discípulo de Jesus? Sim ou não? Não é uma coisa simples, mas é algo necessário. Não há salvação para quem não é discípulo de Jesus. A salvação está vinculada a esse aprendizado de Jesus. Então, portanto, a gente chega a uma conclusão que para ser discípulo, ele precisa ter um relacionamento com o mestre, com o professor. Sem relacionamento, ele não consegue ser discípulo. E esse relacionamento tem algumas características importantes: íntimo, instrutivo e imitador com o mestre. Ou seja, esse relacionamento tem que ser um relacionamento de intimidade, tem que ser um relacionamento de aprendizagem, tem que ser um relacionamento imitando o mestre. Ou seja, para mim ser discípulo de Jesus, eu tenho que me relacionar com Jesus. Se eu não me relacionar com Jesus, eu não sou discípulo de Jesus. E aí eu pergunto para os irmãos, qual é a forma de se relacionar com Jesus, de se relacionar com o mestre? Qual é? Oração, mais o quê? Palavra, mais o quê? Uma vida de devocional, de orar, de ler a Bíblia, de buscar, de estar se relacionando com Jesus. Então, se a gente se comportar assim, a gente pode dizer que, consequentemente, a gente vai se tornar um discípulo. Aí eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender como que é forte ser discípulo de Jesus. Se você é um atleta e vai correr uma maratona, e você tem um professor que já ganhou várias maratonas, e você fala, esse cara é o melhor do mundo. Aí esse cara chega assim, o Brito fala assim, eu vou correr a maratona, vou treinar com esse cara.
Esse cara é o melhor do mundo. Aí o treinador fala assim: Brito, não come macarrão, não come isso, não come aquilo, não bebe refrigerante. Aí o Brito fala assim: beleza, pode deixar comigo. No dia seguinte ele vai almoçar, almoça macarrão. Ele ouviu o mestre? Ouviu. Ele ouviu. Ele não botou em prática. E aí é um problema, irmãos, porque a gente ouve a palavra no domingo, ouve a palavra na quarta, ouve a palavra ali, e na hora de colocar em prática, o que eu faço? Nada. Aí que é a dificuldade de ser discípulo. Porque discípulo, ele vai estar, o exemplo do treinador aqui, ele vai ouvir o treinador, no outro dia vão oferecer macarrão, ele fala: não, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito, eu tenho uma corrida a correr, certo? Ele vai negar isso. E aí eu digo para os irmãos, se nós ouvirmos a palavra e não colocarmos em prática, a gente não está tendo relacionamento. Não há relacionamento. Imagine num casamento, você é casado, aí a esposa fala assim: não faz isso que eu não gosto. Conversa com você. Aí todo dia tu joga a toalha molhada em cima da cama. Vai dar certo? Uma hora a mulher vai brigar. Uma hora. E aí, o relacionamento que se fala, que a pessoa ouve, mas não coloca em prática. Então nós temos que entender que ser discípulo de Jesus, nós temos que ouvir a palavra e colocar a palavra em prática. Até aqui os irmãos conseguiram compreender? Sim ou não? Porque as próximas aulas vêm, irmãos, e eu confesso para os irmãos, vai apertando o cerco. Você fala: ser discípulo de Jesus, mas vai apertando de um jeito que a gente fica assustado. Mas a gente quer ser discípulo? Quem aqui quer ser discípulo de Jesus? A gente precisa seguir. A pior coisa que tem é você ter a oportunidade, voltando para o exemplo do atleta. O Brito, que é o cara que está em forma aqui. Voltando ao exemplo do atleta aqui. Você pega, ele tem a oportunidade de estar com o melhor do mundo treinando. Ele está dedicando o tempo dele naquilo. Mas se não colocar em prática aquilo, adiantou? Não adiantou. E aí, irmãos, a gente vê na Bíblia exemplos de pessoas que andavam com Cristo, mas não ouviam o Mestre, não ouviam o Senhor. Faziam diferente daquilo que o Senhor falou. Então, veja só. Os discípulos de Cristo, o discípulo segue Jesus. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, como é que Jesus chamou os seus primeiros discípulos? Ele sentou lá com Pedro e falou assim: Pedro, olha, eu quero te fazer uma proposta, você vai ser meu discípulo, você vai ter que me seguir, você vai fazer o que eu mandar, você vai ter que deixar tudo, vamos fazer assim? Foi assim que Jesus chamou? Não. Vamos abrir em Marcos 1,17. Evangelho de Marcos, capítulo 1, 17. Alguém da igreja pode ler? Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ele fez um convite: vinde após mim. Em outro texto vai dizer assim: siga-me. Em outro texto aqui que a gente vai ler, fala assim: siga-me. A decisão de você desfrutar de um discipulado com o Senhor é sua, de falar: eu quero desfrutar de discipulado, porque ser discípulo de Jesus é desfrutar da bênção do Senhor nessa vida. Ser discípulo de Jesus é desfrutar de uma intimidade com o Senhor nessa vida. É importante a gente entender isso. Marcos 2,14. O outro irmão lê, por favor. Veja que Jesus viu lá, falou: segue-me. Ele perguntou o que ele ia ganhar para seguir? Ele perguntou
que benefícios ele teria para seguir Jesus? Não. Então, veja, irmãos, o exemplo que a Bíblia dá, que a Bíblia nos ensina, é que ser discípulo de Jesus, o principal é ser igual a Jesus, não é ser igual eu quero. Hoje nós vivemos um evangelho que a pessoa procura uma igreja que faz aquilo que ele quer, não aquilo que Jesus determina, não aquilo que Jesus ensina. Ser discípulo de Jesus, eu vou repetir isso aqui durante todas as aulas. Ser discípulo de Jesus é andar na contramão do mundo. É andar na contramão do mundo. Não dá para você ser discípulo de Jesus e andar igual ao mundo. Não dá. É diferente. E aí, o que chama a atenção nesse texto aqui é segue-me. E imediatamente diz o texto, levantou e seguiu. Por quê, irmão? Se ele levantou e seguiu, a gente precisa entender que o amor de Deus é tão grande, que o sacrifício que Jesus fez por nós é tão grande, que não tem como a gente comparar nada nessa vida com aquilo que Jesus fez por nós. Não tem como. Você pode, mas se eu for para a igreja, eu vou perder os amigos. Quem morreu na cruz por ti foi quem? Foi Jesus. Então, assim, é uma escolha que você tem que entender, de ter no teu coração, e valorizar, é uma gratidão de valorizar aquilo que Jesus fez. No caso, quando Jesus chama esse homem ao discipulado, ele chama Levi, Jesus ainda não tinha morrido na cruz, mas a autoridade da palavra envolveu aquele homem de tal modo que ele largou tudo e seguiu. Jesus, quando encontrou Pedro estava fazendo o quê? Ele já tinha chegado lá e não tinha pego nada na praia. O que ele estava fazendo na praia? Lavando as redes. Estava lá lavando as redes, tranquilo. Jesus chegou e falou assim, posso usar teu barco aí? Vou usar teu barco aqui para pregar. Entra no barco, começa a pregar. Talvez no início Pedro, que era um cara meio nervoso, a noite inteira acordado, não peguei nada, veio esse camarada aqui agora para ficar falando essas coisas, eu estava lavando a rede para ir embora, mas a palavra envolveu Pedro. Ele falou, vamos pescar agora. Ele foi ainda, quando ele joga a rede, aí ele jogou a rede, aí a palavra falou assim, olha, pela tua palavra eu vou obedecer. Depois que Pedro chegou na praia, ele foi vender os peixes ou ele foi seguir Jesus? Foi seguir Jesus. Então, assim, o amor de Deus, ao enviar o seu Filho para nós, a gente não tem como comparar o amor de Jesus com qualquer outra coisa nesse mundo. Não tem. Se você, no discipulado, você valorizar mais qualquer outra coisa do que ser discípulo, a gente acaba desvalorizando o sacrifício de Cristo. A gente acaba anulando o sacrifício de Cristo ou não dando importância ao sacrifício de Cristo. Um discípulo é um seguidor, alguém que confia, acredita em um mestre, segue as palavras do mestre e o exemplo do mestre. Então veja, segue-me, eles vão seguir. Pare para pensar, você tem seguido Jesus? Não precisa responder, mas você tem seguido Jesus? Você tem seguido o exemplo de Jesus? Você tem tido relacionamento com Jesus? É para a gente refletir, porque às vezes a gente... E aí, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para os irmãos, que é importante a gente parar para entender. Se nós queremos aprender a ser um discípulo, eu preciso estar disposto a mudar a minha vida, a mudar meu comportamento, mudar o meu falar, mudar meu pensamento. E isso, como que eu consigo isso? Orando, Senhor, eu quero te seguir. Olha, e aí, talvez, eu digo para você que hoje é uma oportunidade de no final você orar, falando, Senhor, até aqui eu não fui discípulo. Até aqui eu vacilei muito, até aqui eu errei muito, até aqui eu não tive um relacionamento, até aqui as minhas vontades prevaleceram na tua presença.
Porque é assim que a gente confessa diante de Deus aquilo que o Senhor não fui, mas eu desejo ser, eu tenho vontade de ser, eu quero te seguir, eu quero ter um relacionamento contigo. E não é um relacionamento superficial, irmãos. É um relacionamento íntimo, de imitar Cristo. Paulo ele usa a expressão, mais à frente a gente vai ver isso. Então, isso é ser um discípulo. Agora, vamos esmiuçar um pouquinho relacionamento? A gente falou de discípulos, vamos esmiuçar um pouquinho relacionamento. Relacionamento é uma interação entre duas ou mais pessoas, que envolve troca de sentimentos, que envolve ideias, que envolve experiências, que envolve expectativa. É uma conexão emocional, afetiva, que pode ocorrer em diferentes contextos. Então, existem vários tipos de relacionamento, mas como nós podemos definir um relacionamento com Deus? Um relacionamento com o Senhor? Como a gente pode definir isso? Como eu posso definir que nesse relacionamento que eu estou tendo é um relacionamento verdadeiro? Como que a gente pode definir isso? O que é um relacionamento verdadeiro? Sim. É exatamente a intimidade, é exatamente essa liberdade de chegar para alguém e falar, de não ter medo de se expor. Vou falar aqui, um casal tem intimidade, o homem tem vergonha de ficar nu perante a mulher, a esposa dele? Não, porque tem intimidade. Então, se está gordo, se está magro, se está bonito, se está feio, não tem problema. Isso é uma intimidade. Isso é se expor, você está se expondo um ao outro. E sem estar ali. Agora, com Cristo, eu pergunto, com Cristo, como é feita essa intimidade? Porque talvez nós tenhamos dificuldade de definir relacionamento, porque o relacionamento, às vezes, na nossa vida, não é um relacionamento como deveria ser. Um relacionamento aberto a sinceridade, aberto à intimidade, um relacionamento aberto no sentido de confessar os erros, de se consertar. Um relacionamento honesto. E aí, o tipo de relacionamento que envolve convivência, relacionamento, não existe relacionamento sem convivência. Eu me relaciono, agora com esse negócio de rede social, e o cara se relaciona com a pessoa lá no Japão. Não existe relacionamento sem convivência. Não existe relacionamento sem comunicação. E não existe relacionamento sem atitudes. E aí é interessante que atitudes são recíprocas. Ela vem dos dois lados. E aí eu pergunto, Cristo já fez a parte dele. Num relacionamento, Cristo já fez a parte dele. Ele já morreu. A gente escuta as pessoas falarem assim, o melhor de Deus está para acontecer na tua vida. É verdade essa frase? Por quê? Porque o melhor de Deus já foi Cristo morrer na cruz por mim e por você. Então, assim, no relacionamento com Deus, com relacionamento com Cristo, já está tudo, a parte dele foi feita. Agora é minha parte com ele. Eu tenho sido recíproco a Cristo pelo seu sacrifício? Eu tenho sido grato a Cristo? Você precisa, irmãos, não tem efeito discipulado se você não reconhecer a fragilidade que nós temos como pecador. Nós somos pecadores, a gente não merecia. A palavra de Deus fala que todos pecaram e foram o quê?
Destituído de onde? Então, assim, nós não somos nada. Nós não tínhamos direito a ter um relacionamento com Deus, não tínhamos direito a ter um relacionamento com Cristo, não tínhamos o direito. Mas o sacrifício de Jesus tornou isso possível. Nós temos um relacionamento com Cristo, de termos uma intimidade. Agora, se relacionamento é recíproco, eu tenho sido um discípulo, que eu tenho seguido as orientações do mestre, não é só ouvir, irmãos, é colocar em prática. Nós vemos aqui, eu ouvi o que o treinador lá do atletismo lá falou, mas na hora de colocar em prática o que ele falou, a vontade dele prevaleceu, não do treinador. Os irmãos estão compreendendo? Então, assim, todas as vezes que minha vontade prevalece, não a vontade daquele que me convocou para isso, eu não estou sendo discípulo. Eu não estou sendo discípulo. E aí, às vezes, a gente tem uma luta muito grande interna, porque o que acontece hoje? As pessoas optam em trazer o mundo para dentro de um ambiente cristão, para dizer que é modernidade, que é assim, que é aquilo. Irmãos, nada mais moderno do que a palavra de Jesus Cristo. Nada mais atual do que a palavra de Deus. E nós temos que aprender que, se foge da palavra de Deus, nós não temos compromisso com isso, a gente não pode ter compromisso com isso. Então, ser discípulo é esse relacionamento de que Jesus fala assim: não matarás, não adulterarás, está dando uma determinação. Ele fala: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua, de todo o teu. Então, assim, para ter relacionamento, você ama Ele. Todo o teu entendimento está nele. Porque, irmãos, essa é a primeira aula. Se nós não compreendermos o que é ser um discípulo, você não adianta aprender o resto, porque a base é entender o que é ser discípulo. A base é entender que discípulo não é a minha vontade. Quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários para uma boa convivência, o relacionamento se torna difícil. Vamos dar um exemplo de relacionamento. Você acha que é discípulo de Jesus, mas você não ora, você não lê Bíblia, você não faz um devocional, mas eu vou na igreja domingo para ouvir a palavra do Pai. Eu escuto a palavra dele todo domingo, mas na hora de colocar na prática eu não faço. E aí eu pergunto, esse relacionamento, ele vai se tornar frio. Aí quando você passa uma luta, o que você faz? Dobra o joelho no chão. Aí fala: estou acordando 3 horas da manhã para acordar, tem sido uma bênção. Olha, eu estou orando todo dia, estou fazendo meu devocional. Você está querendo uma troca com Cristo. Você está querendo uma troca com Deus. Isso não é ser discípulo. É igual um pai com um filho, que o filho desobedece, não está nem aí para o pai, mas quando ele precisa, fala: paizinho, muda até a voz, né? Estou precisando disso, eu podia me dar isso, eu amo o Senhor, né? Na verdade, há um interesse naquilo que a pessoa quer. Não há uma verdade de mudança de comportamento, não há uma verdade de transformação. Consequentemente, ser discípulo de Jesus Cristo é ter um relacionamento com Jesus e procurar ser como Jesus. Se eu quero ser discípulo de alguém, eu quero ser igual a alguém. Eu tenho que ser igual a alguém. Eu quero ser discípulo. Você já ouviu a expressão assim? Esse aqui é discípulo do Brito. Por quê? A pessoa já trabalha com o Brito, está com o Brito o tempo inteiro, o Brito está ensinando aquela pessoa, a pessoa: você é discípulo do Brito, você é discípulo do Helmo. Não é assim? Por quê? Porque a pessoa está ali e tem as características daquela pessoa que está ensinando. Quem nunca ouviu aqui, não vou dizer a denominação, mas tem uma igreja que o pastor prega de um jeito e todos os outros pastores pregam da mesma forma.
Da mesma, você não sabe quem está falando, se é fulano ou se é Beltrano, porque se tu fechar o olho, é igual. Por quê? Ele foi ensinado daquela forma, ele foi discipulado daquela forma. Agora, isso seria muito bom se eu for discipulado em Cristo dessa forma. Quando alguém olhar para mim e falar assim, que testemunho, quando eu olho para o Beltrano, eu vejo Cristo ali. Quando eu olho para Beltrano, eu sinto uma paz, eu vejo um testemunho, eu vejo, quando ele abre a boca, me edifica, quando ele fala, olha, aí é discípulo de Cristo, porque quando olhar para você, quando olhar para mim, eles precisam ver uma identidade, Cristo. Precisa ver isso, irmãos. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, 1, diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo não está mandando imitar ele, está dizendo o seguinte, olha, vocês, porque às vezes o argumento é o seguinte, mas Cristo viveu em outro tempo, outra coisa. Aí o apóstolo Paulo fala, não, então, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar Cristo, irmãos, não é fácil. As pessoas acham que imitar Cristo é só a parte boa. Não é? Eu quero ser igual Paulo, quero ser igual Pedro quando pregar. Senhor, eu quero receber a bênção que Jó recebeu, mas o processo você tem que passar. Discipulado é um processo, e nós temos que entender que é um processo de negativa do meu desejo, para fazer o desejo do meu Pai, para fazer o desejo do Senhor, para fazer o desejo do Mestre. Amém, irmãos? Aí vamos lá. Um discípulo ouve Jesus e coloca em prática. Não basta só ouvi-lo. Não basta estar pronto só para ouvi-lo. Discipulado é ação. Irmãos, que efeito tem a palavra de Deus na tua vida, você ouvir e não colocar em prática? Qual é o efeito que tem? Nenhum. Só serve para uma coisa. No dia do juízo você pode dizer que não ouviu. Naquele dia tu ouviu isso. Senhor, mas não deu tempo de colocar em prática, mas tu ouviu. Não dá para voltar atrás. E saiu tudo fora aqui. Irmãos, e uma coisa, o mundo hoje está inundado de mestres que disputam seguidores. Qual é a maior disputa no meio rede social hoje? É quanto maior seguidor tem, melhor é. Vocês já pararam para pensar que às vezes você deixa o teu filho vendo um certo vídeo, passa um tempo, o teu filho está falando igual àquela pessoa que estava assistindo? Está querendo se vestir igual? Está querendo se colocar da mesma forma? Da mesma forma que ser discípulo de Jesus é ser igual ao Pai, igual ao Senhor, o inimigo também usa as artimanhas de forma que agrada o teu coração. É um discipulado mais fácil. Você não precisa negar o teu desejo. Eu te discipulo fazendo o que você quer. Aí você fala, que maravilha, é esse discipulado que eu quero. Mas esse discipulado te leva para onde? Para onde, irmãos? Uma condenação eterna. Agora, o discipulado de Cristo, você vai ver que tem que começar a negar você mesmo. Poxa, eu gosto tanto de macarrão, mas eu não posso comer macarrão porque eu tenho que correr. Eu tenho que... Então, é uma negativa do meu eu. Um discípulo aprende de Jesus, ouve Jesus, e aí diz assim, ouvir Jesus não é o suficiente, se não colocar as palavras do Mestre em prática. Então, é um engano quando nós se enganamos, frequentando o culto e não tendo transformação de vida. Sim. Tranquilo.
Pois é. Tem uma aula só disso. Irmãos, preste bem atenção. Se você quer ser igual ao mestre, você coloca que as coisas dele são mais importantes do que os seus desejos. Eu não posso querer ser igual um atleta se eu não faço atividade física, se eu não treino, se eu não vou ser nunca. Porque eu tenho ficado acomodado com aquilo que eu acho melhor para mim. Mas eu vou ser um atleta, né? Eu vou ser. A pessoa fala assim, eu vou ser salvo, eu vou na igreja, mas não tem mudança de vida. Não tem mudança. Eu estava conversando com alguém hoje, foi com o Araújo, né? Irmãos, eu estava vendo uma pesquisa, 72% de homens evangélicos, se assustam com o que eu vou falar, 72% de homens evangélicos têm um problema com pornografia. É pesquisa, 72%. Falei, e a gente precisa se libertar disso, irmãos. Discipulado precisa ser libertado disso. Precisa abrir mão disso, porque assim, você precisa colocar que o sacrifício de Jesus é maior do que tudo. Seguir o exemplo dele. Agora vamos na parte final para encerrar aqui, que é conceito de discipulado. Em Mateus 28, 19, a gente leu assim, fazei discípulos. O termo discípulo e discipulado foram tão profundamente associados ao ministério de Jesus que para os primeiros cristãos o termo discípulo tornou-se sinônimo de cristão. Então, na época de Jesus, quando se falava assim, discípulo, eles lembravam de quê? Cristo. Discípulo, Cristo. Então veja que a ligação do discípulo estava tão forte ligada em Cristo que esse termo se tornou quase sinônimo. O que isso traz para nós hoje? Você tem que ser igual ao mestre. Não tem, quando alguém falar o teu nome, tem que associar ao cristão. Vai ter uma aula que a gente chama o custo do discipulado. A cruz que está aí é o custo do discipulado. Porque, rapidinho, a gente acha que ser discípulo não tem custo. Mas tem. E aí que está o problema, porque ninguém quer passar por esse custo. Ninguém quer passar por essa fase. Ninguém quer carregar a cruz. Porque carregar a cruz, naquela época, era sinônimo de desprezo, de pecado, vergonha. Então, quando fala, pegue sua cruz e siga-me, está disposto, meu irmão, a carregar a cruz? Está disposto a ser excluído da sociedade? Está disposto a não ser convidado para as festinhas? Está disposto a não ser convidado lá a sair com os amigos mais? Está disposto a não ir mais no futebol da final de semana que os amigos vão parar de chamar? Está disposto a orar, a jejuar, a buscar? Está disposto a enfrentar a oposição desse mundo? Porque discipulado em Cristo é oposição ao mundo. Na próxima aula, nós vamos falar exatamente sobre graça. E aí nós vamos entender aqui, a próxima aula, não falte, irmãos, porque assim, falar da graça é maravilhoso. Então, o que Jesus está dizendo aqui, quando ele fala de cristão ser um sinônimo de discípulo, nós precisamos ter isso na nossa vida. E é muito difícil hoje
Diante de tanta coisa que acontece, de tanta dificuldade, talvez o cristão, o verdadeiro cristão está se escondendo, com medo de discutir certas coisas, com medo de se posicionar, com medo de falar a verdade. Então, prefiro me calar, prefiro me esconder, né? Eu vou na igreja, faço a minha parte e não quero mais fazer nada na igreja, não quero mais ser usado, não quero mais aquilo. Eu vou lá, faço a minha parte com o Senhor. Será que você está fazendo a sua parte com o Senhor? Será que você está fazendo o que um discípulo fazia? Ou o que o discípulo deve fazer? Jesus não somente fez discípulos, como também os encorajou a fazer outros discípulos. E aí eu pergunto, você tem sido multiplicador para fazer outros discípulos? Que responsabilidade, hein? Para refletir. Alguém olha para você e fala assim, eu quero ser igual a ele, eu quero ser íntimo de Deus igual a ele, eu quero ser íntimo de... Hein? Alguém te vê como referência na tua família e fala assim, olha, aquele ali é um homem de Deus, aquele ali é uma mulher de Deus, olha... É isso que quando Jesus fala assim, e de fazer discípulos, é que alguém tem um desejo de falar de você, eu quero ser igual a você. Você fala assim, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é me imitar. Agora, para ser, você não pode seguir o homem, idolatrar um homem. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Hipótese alguma. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Irmãos, o significado de discipulado, ele tem o ato de seguir a Jesus, de imitar a Jesus, e o outro é o ato de ajudar outras pessoas a imitar a Cristo. Então, o objetivo de formar discípulos, que o texto que nós lemos, portanto, de fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um discípulo de Jesus, aonde ele chega tem um cheiro de Cristo. Aonde ele chega, vai ter paz. Então, nós temos que buscar essa intimidade com o Senhor no sentido de ser discípulo de Jesus. Os irmãos têm alguma dúvida? Conseguiram compreender? Sim ou não? Dá para sermos discípulos, irmãos? Vamos se esforçar para ser discípulo? Vamos abrir o nosso coração ao Senhor sem... Esquece quem está do teu lado, mas abre o teu coração para o Senhor hoje e fala, Senhor, eu quero ser um discípulo de verdade. Eu quero, Senhor, mudar a minha vida, eu quero mudar meu comportamento. Às vezes o meu eu fala mais alto, a minha carne fala mais alta, mas, Senhor, a Tua palavra tem poder para me libertar disso, para me tirar disso, para me fazer um discípulo. Se não, irmãos, é em vão. Nós precisamos criar raízes na palavra de Deus, nós precisamos criar raízes em Cristo. Nós não podemos ser um crente superficial, que na primeira luta que tem, a pessoa desiste, desanima. Precisamos buscar isso. Amém, irmãos? Vamos orar? Nós vamos fazer diferente hoje. Nós vamos ficar de joelhos. Quem puder ficar de joelhos, fica de joelhos. E você vai orar ao Senhor, é você e Deus. Você e Deus vai orar, você vai falar, Senhor, eu quero ser discípulo, eu preciso mudar. Abre o teu coração, irmãos, mas rasga o teu coração diante do Pai. Abre o teu coração e fala, Senhor, entendendo o que é discípulo, eu não sou discípulo. Entendendo o que tua palavra fala, eu estou em falta contigo, Senhor. Eu não estou tendo um relacionamento. É de a gente colocar diante de Deus, diante do Pai. Santo és o teu nome, Senhor.